Sejam todos bem-vindos ao Bola de Meia BDM, meu nome é João Pimentel e em tempos de Libertadores na Europa e Champions League no cinema, esse é o seu podcast sobre o futebol fora dos holofotes. Bom, esse é o primeiro episódio do podcast, então eu peço que vocês não reparem na bagunça e se sintam em casa. A minha missão nesse podcast é cobrir os grandes feitos de times que muitas vezes não têm a devida cobertura da mídia, times que estão fora do eixo, gigantes do passado, ou até quem sabe falar um pouco do time de várzea do seu bairro ou do seu time no interclasse. Esse podcast nasce da minha convicção de que o futebol é maravilhoso, democrático e tem histórias boas para serem contadas independentemente de divisão, dinheiro, tamanho da torcida, patrocínio e etc. Enfim, e para esse episódio de inauguração, eu acho que nada melhor do que começar com a melhor história de 2018, a história da ascensão do CSA da Série D para a Série A. Foi um feito inédito, né? Um time sair da última divisão do Campeonato Brasileiro até a primeira divisão. No total são 3 acessos consecutivos, enfileirando um título nacional nesse meio tempo, que foi a Série C de 2017, e configurando aí essa história maravilhosa. A melhor história do ano, em que um time que tem todas as adversidades, todos os problemas de recurso e tudo mais, o fato de estar fora do eixo, esse time superou todas as barreiras do futebol moderno e vai figurar aí na Série A, vai disputar a Série A contra elencos milionários como o do Flamengo, do Palmeiras e do Grêmio. Então, acho que para finalizar bem o ano e começar 2019 e também começar esse podcast, nada melhor que a história da ascensão do CSA, da Série D para a Série A. Vamos começar do começo? E o começo se deu na cidade de Maceió, Alagoas, no dia 7 de setembro de 1913, dia de comemoração da independência do Brasil. É um dia muito importante para a história do clube, não só por ser o dia da fundação, mas também por ser o dia que deu o primeiro nome do clube. O primeiro nome do clube foi Centro Esportivo 7 de Setembro. Depois o clube veio a se chamar Centro Esportivo Floriano Peixoto e depois, em 1918, adotou um nome que utiliza até hoje, Centro Esportivo Alagoano. Esportivo, sem E, só esportivo, justamente por isso que o nome é CSA, né? A sigla. Bom, as cores do clube são o azul e o branco, e por isso o clube leva a alcunha de azulão, assim como acontece com outras equipes brasileiras, como o Remo, ou como o São Caetano, que tem a cor azul no seu fardamento, no seu escudo, e recebem esse apelido de azulão. Sendo assim, a torcida do clube é conhecida como a torcida azulina, né? Então, um torcedor do CSA é um torcedor azulino. Outra curiosidade é que no escudo, o clube carrega a inscrição União e Força, o que é um pouco peculiar, um pouco diferente dos outros, da maioria dos clubes brasileiros, carregar uma frase além do acrônimo, ou da sigla, ou do nome do próprio clube. Então tem essa peculiaridade aí no escudo do CSA. O CSA manda suas partidas no estádio Rei Pelé, que tem capacidade para cerca de 20 mil pessoas e é propriedade do governo do estado do Alagoas. Justamente por ser um estádio público, ele divide esse estádio com seu maior rival, que é o CRB, Clube de Regatas Brasil. Eu peço licença aqui para fazer uma pequena digressão, só para pontuar que essa é uma situação completamente comum, quando você tem um estádio público ou um estádio de uma entidade pública e você tem que dividir ele com um rival. Você tem 2 clubes grandes ou mais em uma cidade e você tem que dividir o estádio da cidade com esse outro clube. E eu trouxe alguns exemplos aqui, tanto do Brasil quanto do exterior, para mostrar que isso é completamente comum. Até o Atlético adotar a Independência como a sua casa, você tinha o Mineirão abrigando o Cruzeiro e Atlético. Hoje em dia você tem o Maracanã, que abriga ainda o Flamengo e o Fluminense mandando suas partidas, e também tem o Vasco, que às vezes joga lá. O Castelão, que agora vai abrigar um clássico de Série A, né, com o Fortaleza conseguindo acesso e o Ceará se mantendo na Série A. E esses são alguns exemplos brasileiros, e você tem exemplos fora, como Roma e Lazio dividindo o Estádio Olímpico de Roma, ou o San Siro ou o Giuseppe Meazza, isso depende se você é vermelho ou azul em Milão, mas abrigando os 2 clubes que formam o Derby della Madonnina, Milan e a Inter. Então, assim, tanto no Brasil quanto no exterior, isso é uma coisa comum, e eu queria só pontuar que não é demérito nenhum você não ter um estádio privado, né? O clube não ter o estádio privado. Muitas vezes você via esse tipo de zoação com o Corinthians antes da Arena, você vê esse tipo de zoação com o Flamengo, porque o time não tem um estádio privado, mas na verdade isso não é um problema. E eu acho até uma coisa positiva, porque geralmente esses estádios compartilhados, né, que pertencem a entidades públicas e são compartilhados por esses times, são geralmente os estádios mais icônicos dessas regiões. Você tem aí o Maracanã, o Olímpico, o Mineirão, que são estádios icônicos de cada país, de cada estado. Então essa é só uma digressão aí, não zoe o seu
o seu amigo que torce por um clube que não tem um estádio privado. Enfim, agora que a gente falou dessa divisão do estádio Rei Pelé, acho que a gente desemboca nas rivalidades do CSA. Primeiramente, queria falar que uma das rivalidades é com o Asa de Arapiraca, que eles gostam muito de siglas lá no estado de Alagoas, né? Asa, CSA, CRB. Enfim, uma das rivalidades é com o Asa. É uma rivalidade grande por ser um clássico estadual, mas não é uma rivalidade tão grande quanto a rivalidade do CSA com o CRB, que é conhecida como o Clássico das Multidões, justamente porque mobiliza as maiores torcidas do estado. No confronto direto, o CRB leva uma vantagem. O CRB tem 182 vitórias no confronto, enquanto que o CSA tem 152 vitórias, sendo 161 empates em 495 jogos. Entretanto, se a gente for falar de título, o CSA leva vantagem. Em títulos estaduais, o CSA é o maior campeão alagoano e tem 38 títulos estaduais, contra 30 títulos estaduais do CRB até a data de hoje. Além disso, o torcedor azulino pode se orgulhar e pode falar com orgulho que o CSA se trata do único time alagoano com conquista nacional, que no caso é a Série C de 2017, justamente aquela que eu falei e que aconteceu nesse processo do acesso do CSA. Outra frase que o torcedor azulino pode falar com muito orgulho é que o CSA é o único clube do Nordeste a chegar em uma final continental, o que aconteceu na Copa Conmebol de 1999. Eu queria deixar claro que o CSA tem uma história enorme, riquíssima. Você tem eventos aí como o Jogo do Chachado, finais de estaduais que são icônicas e que valem a pena serem contadas. Mas como o foco desse podcast é o acesso, é esse processo recente do CSA de sair de um clube sem divisão até chegar na primeira divisão, eu vou fazer um recorte da história recente do CSA, justamente para contextualizar os últimos anos. Mas para quem se interessar sobre a história do CSA, a história mais antiga do CSA, eu digo assim que vale muito a pena buscar tanto a história do clube quanto do futebol alagoano, porque é muito bacana. Então, como diria o nosso conterrâneo ET Bilu, busquem conhecimento, mas nesse caso sobre o CSA. Enfim, agora eu vou começar a falar um pouco sobre esse meu recorte da história recente do CSA e a gente vai começar falando sobre a Copa Conmebol. Começar contextualizando o que é a Copa Conmebol, né? Que muita gente não conhece, mas a Copa Conmebol é uma das precursoras da atual Sul-Americana, ao lado das também extintas, né? Copa Mercosul, Copa Merconorte e tudo mais. Tem muita gente que atribui um descrédito à Copa Conmebol, fala que ela não tinha tanta expressão, tanta relevância, mas eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar que isso na verdade não procede. O maior campeão da competição, da Copa Conmebol, é o Clube Atlético Mineiro, que ganhou a competição em 1992 e 97. Então tem muita gente que pergunta, nossa, mas o Atlético Mineiro... Tem muita gente que fala que o Atlético Mineiro não tem bi, que o Atlético Mineiro não ganha o seu bicampeonato, então eu digo aí, ó, tá aí o bi do Galo, que é na Copa Conmebol. Além disso, você tem um outro episódio que é a Batalha de Rosário. Enfim, primeiramente eu não ia falar que time que eu torço, mas no fim das contas, com o prosseguimento do podcast aí eu ia acabar soltando alguma hora, então eu vou falar logo no primeiro, e eu torço pro Santos, né? E em 1998 aconteceu a Batalha de Rosário, que foi um episódio que quebrou o jejum de 29 anos do Santos sem título internacional, num jogo com clima de guerra contra o Rosário Central, lá na Argentina, por isso que ficou conhecido como a Batalha de Rosário. E, inclusive, nesse ano de 2018, fazem 20 anos dessa conquista, e você consegue ver aí nas redes sociais e tudo mais, vários torcedores do Santos se mobilizando, fazendo festas, comemorando esses 20 anos dessa conquista, porque foi uma conquista importante. Então, quando alguém vier, pra você, torcedor azulino, quando alguém vier falar que a Copa Conmebol não tinha tanta relevância, na verdade ela tinha relevância. Você vê aí as participações desses times de maior expressão aí do futebol brasileiro que valorizavam a competição. Então, agora que eu contextualizei a Copa Conmebol, vamos falar da edição de 99, que é a mais importante para esse podcast. A edição de 99 foi a última edição da Copa Conmebol. E o que aconteceu é que a Conmebol vivia um momento de reformulação, de reorganização, então ela estava criando novos campeonatos, você tinha a Copa Mercosul, a Copa Merconorte e tudo mais. Então aconteceu que a Copa Conmebol sofreu com muitas desistências de clubes que preferiram participar da Copa Mercosul ou da Merconorte. Isso tornou a competição um pouco mais democrática, vamos dizer assim, incluindo alguns clubes que tradicionalmente não disputavam essas competições continentais, como o próprio CSA. Então o Brasil foi para a competição, para a Copa Conmebol de 99, com 4 equipes.
o Paraná, que foi vice-campeão da Copa Sul de 99, o São Raimundo do Amazonas, que foi campeão da Copa do Norte de 99, o Vila Nova de Goiás, que foi vice-campeão da Copa Centro-Oeste de 99, e o CSA, que entrou como quarto colocado da Copa do Nordeste de 99. Você percebe aí que você tem vice-campeão, quarto colocado, então por causa dessas desistências, esses times acabaram tendo a oportunidade de participar dessa competição continental. Eu vou falar agora um pouco de como foi a campanha do CSA para chegar até a final. O CSA primeiramente enfrentou o Vila Nova de Goiás, e é muito parecido com o que acontece aqui na Sul-Americana, né, de hoje, né, o modelo da Sul-Americana. Os clubes brasileiros primeiro se enfrentam para depois acabar talvez se cruzando nas fases finais, mas eles se enfrentam primeiramente para depois enfrentar os times de fora. Então o primeiro confronto foi contra o Vila Nova de Goiás, em que no agregado o CSA ganha por 4-3, depois no agregado elimina o Estudiantes de Mérida da Venezuela por 3-1, e na semifinal ganha por 5-4 no agregado do São Raimundo do Amazonas. Sendo assim, o CSA se qualificou para a final, que ia jogar ante o Tajeres de Córdoba, que inclusive é o clube que o São Paulo vai enfrentar na pré-Libertadores de 2019, né, nas fases preliminares aí da Libertadores de 2019. Então o CSA chega para essa final, o primeiro jogo rolou no estádio Rei Pelé, em Alagoas, na casa do CSA, e o CSA ganha por 4-2. E eu vou fazer aqui um adendo, né, querendo destacar que nesse jogo teve um hat-trick do jogador Missinho, falando aí que os nomes, a gente sente falta dos nomes dos jogadores da década de 90, e o outro gol foi marcado pelo Fábio Magrão. Sendo assim, o CSA ganha por 4-2 e leva para Córdoba a vantagem de 2-0. Infelizmente, no segundo jogo, que aconteceu na casa do Tajeres, o time da casa venceu por 3-0, sendo campeão no agregado por 5-4. Esse episódio ele acaba relembrando outras campanhas surpreendentes aí de times brasileiros, que underdogs, né, que chegaram a finais continentais também, e nesse caso são o São Caetano, que chegou na final da Libertadores de 2002, né, e ganhou do Olímpia lá na final por 1-0, e infelizmente perde no Pacaembu por 2-1 e depois perde nos pênaltis. O São Caetano, inclusive, nessa campanha de 2002, eliminou a Universidade Católica do Chile, o Peñarol do Uruguai e o América do México, então foi uma campanha de peso aí. E outra campanha, acho que análoga e um pouco até mais próxima do que aconteceu com o CSA, é a campanha da Ponte Preta na Sul-Americana de 2013, que acabou empatando com o Lanús por 1-1 no Pacaembu e perdeu na Argentina por 2-0, infelizmente. Todos esses times perderam as suas finais, mas já é um grande feito ter chegado numa final continental. O outro episódio da história recente do CSA que eu gostaria de trazer é meio triste pra mim. Enfim, eu já disse que eu sou santista, inclusive eu era um dos mais ou menos 8.500 santistas que viu o CSA ganhar de 1-0 e eliminar o Santos em plena Vila Belmiro com o Neymar em campo pela Copa do Brasil de 2009. Naquela ocasião o Santos poupou alguns dos seus titulares porque ia jogar a final do Paulistão contra o Corinthians alguns dias depois. Infelizmente a gente perdeu a final também, então 2009 foi um ano muito triste pro torcedor santista. Mas o CSA também não vivia boa fase, ele vinha com ameaça de rebaixamento no Campeonato Alagoano, então era um jogo assim, o Santos com um time que não era completamente titular, mas o CSA também vivendo uma fase ruim, e o CSA ganha com um gol do Júnior Amorim aos 7 minutos do primeiro tempo. E um destaque aí desse jogo foi a grande atuação do goleiro Jefferson, que não é o goleiro Jefferson do Botafogo, que está se aposentando, mas o goleiro Jefferson, que na ocasião era o goleiro do CSA, e fez uma grande atuação contra o Santos. Enfim, já que a gente falou aí do Jefferson, do famoso e do não tão famoso Jefferson, vamos passar para as personalidades relevantes, famosas, que representam ou são parte da torcida azulina. Ficou muito famoso aí nos últimos dias, com a cobertura da grande mídia do CSA subindo para a primeira divisão, banners e placas da torcida, bandeirões, com algumas das personalidades que torcem para o clube, que fazem parte da história do clube. E eu vou trazer algumas delas aqui porque acaba configurando uma curiosidade. E a primeira e mais importante, no meu ver, dessas personalidades é a Rainha Marta, que, enfim, 6 vezes melhor jogadora de futebol do mundo, inclusive a atual melhor jogadora de futebol do mundo, é uma azulina de coração, que leva as cores e o nome do CSA aí para onde ela vai, sempre dando as entrevistas e tudo mais, levando esse amor pelo CSA. E, inclusive, um episódio interessante é que na cerimônia da Bola de Prata, que aconteceu agora no começo do mês, a Marta ela estava com um vestido vermelho, e no palco, enquanto ela recebia a homenagem,
ela pede pra parar ali e quer fazer uma explicação. E ela fala que a cor vermelha do vestido dela é em homenagem à emissora que promove Bola de Prata e ESPN, e ela queria deixar isso bem claro para que as pessoas lá em Maceió não começassem a falar que era uma homenagem ao CRB ou que tinha alguma coisa do tipo. Então a Marta é uma torcedora azulina aí de carteirinha. Outro desses personagens aí que apareceram nos bandeirões e tudo mais, e que também está em alta porque é o atual técnico campeão brasileiro, foi o Felipão. O Felipão ele acabou jogando pelo CSA a sua última temporada como profissional e ele ganhou o seu único título da carreira, que foi o Campeonato Alagoano daquele ano. O Felipão também viria a treinar o CSA no futuro, mas depois de uma sequência ruim de resultados, ele acabou sendo demitido, e ele tem uma frase icônica que ele falava na época, inclusive acho que ainda fala, enfim, e que ele fala que ele só foi demitido 2 vezes. Uma foi no Chelsea e a outra foi ali no CSA. E o outro personagem que eu vou trazer aqui é o Eliezer, que é um cantor de forró alagoano muito famoso no cenário regional, e ele sempre expressa seu amor pelo CSA, tem músicas, ódios aí de amor ao seu clube do coração. Enfim, agora a gente vai passar para falar um pouco do tema principal desse podcast, que é o acesso à Série A do Brasileirão, né? Da Série D para a Série A do Brasileirão. Mas quando a gente vai falar do acesso, e você liga a televisão e hoje a grande mídia está falando sobre o CSA porque é um time que está em evidência, que acabou de chegar na Série A, a história é impressionante, você ouve muito a opinião dos especialistas, a opinião dos jornalistas, a opinião de ex-jogadores, mas você acaba perdendo a opinião da principal pessoa que está envolvida naquilo tudo que é o torcedor, aquele relato do torcedor. Então, para ilustrar esse acesso do CSA, para talvez deixar esse podcast melhor tanto para mim quanto para o ouvinte, eu trouxe aqui uma opinião autêntica, uma opinião genuína, que é do Gustavo, que é um torcedor fanático, um azulino fanático, que cobre o dia a dia do CSA, ele cobre tudo, contratações, resultados e tudo mais no seu portal Xadrez Azul e Branco, no Twitter e no Instagram, e eu trouxe o relato dele aqui, que muitas vezes é até meio emocionante, falando sobre essa trajetória do CSA, dessa subida épica da Série D, né? Enfim, não só da Série D, mas de não ter divisão até chegar à elite do futebol brasileiro. Então, com vocês aí, as palavras do Gustavo. Bom, tudo começou lá em 2015, quando foi apresentado o elenco. A gente ficou sabendo das renovações de alguns jogadores que já tinham passado pelo clube e de alguns jogadores novos, né? Como o Didira, como Marcos Antônio também, que já teve passagem pelo CSA, mas estava voltando. E o Rafael Tenório, ele apresentou lá em 2015 esse elenco e fez um comentário que a gente guardou na memória sempre, que era que ia colocar o CSA na Série C até chegar na Série B. E ele complementou dizendo: e por que um dia não sonhar com a Série A? E a gente colocou isso na cabeça. Mas a gente vinha de 2 baques muito fortes, que era ter perdido pro Coruripe na semifinal do Alagoano de 2015 e ficar sem calendário. Muito sofrido. Essa época tava muito mal o CSA. Ninguém queria assumir. E o Rafael Tenório, ele foi aclamado porque não tinha outro concorrente. Ninguém queria pegar um clube falido como o CSA. E 2016 começou com algumas contratações pontuais e tal, e o time mostrou muita força no campeonato estadual. Foi vencendo. Venceu o CRB por 2-1, depois venceu o CRB de novo por 4-1. Tava voando o time. Isso reacendeu o torcedor a esperança, né? A gente perdeu aquela final, infelizmente, mas o trabalho estava no caminho certo. A gente conseguiu o calendário e chegou à Série D com a parte do time do Alagoano. Mais uma vez a gente foi vencendo com o professor Oliveira Canindé, né? E chegou lá em 2016, no final, a gente conseguiu acesso, vencendo o Ituano por 2-1 em São Paulo.
depois vencendo por 1-0 de novo em casa, lotando sempre. Aí tinha o maior público da Série D. E continuou a caminhada. Em 2017 a gente tentou de novo o Campeonato Alagoano. E 2017 foi um ano diferente de 2016, porque no Campeonato Estadual a gente não estava bem. A gente entrou muito mal no campeonato. Muito mal das pernas, assim, jogando mal. O campeonato em si ele é um campeonato muito fraco. Enfim, foi um ano muito complicado para o estadual, mas a gente nos trancos e barrancos chegou na final. E mais uma vez a gente foi vice. E parecia um pesadelo eterno o campeonato estadual, né? Mas a gente mais uma vez foi pro brasileiro da Série C nesse ano. Trocou de técnico. Foi um ano bem produtivo na Série C, porque a gente fez uma caminhada muito bonita. A gente venceu Fortaleza. A gente fez uma bela de uma campanha. E quando chegou no final, a gente foi campeão, né? Um título inédito para Alagoas. Cara, é um sentimento que é difícil de descrever, porque o time tava há 10 anos sem conquistar um título, e quando conquista o primeiro título da era Rafael Tenório, foi um campeonato brasileiro. Foi muito bonito. O acesso sobre a Tombense, vencendo lá também e vencendo em casa. O Fortaleza, a gente venceu um Castelão lotado. Em casa a gente empatou, mas a gente fez a festa, foi muito bonito. E 2018 foi um ano muito bom. Embora a gente também não tenha jogado tão bem o estadual, a gente conseguiu o feito inédito, né, da era Rafael Tenório, que acumulava 2 vices estaduais. A gente conseguiu vencer o CRB pela primeira vez numa final na era Rafael Tenório. E foi um título muito bonito, porque ninguém acreditava assim. O sentimento tava de que a gente não ia conseguir de novo. A gente tinha perdido o primeiro jogo. Tava muito desanimado o pessoal, mas a gente foi pro jogo. Comprou os ingressos da visitante, lotamos. E a gente fez a festa com a torcida deles em campo. Foi muito bonito, cara. Só sendo azulino mesmo pra saber sentimento de vencer o CRB com a maioria da torcida deles em campo. E finalmente a gente chegou na Série B. E cara, logo na estreia a gente vence o Goiás. Que moral, hein? Mas foi uma caminhada de muitos altos e baixos, mas mais altos do que baixos. E mesmo com um elenco não tão conhecido, mesmo fazendo muitos jogos ruins, como a gente perdeu para o Figueirense em casa, de goleada, mesmo com todas as adversidades, elencos mais caros, a gente conseguiu se manter no G4 por 34 rodadas. E cara, foi mágico. Não tem como descrever com outra palavra. Foi muito mágico. E mostra que a gente deve sempre acreditar nos nossos sonhos, porque o presidente Rafael Tenório, ele disse que sonhos foram feitos para serem realizados. E a gente tá aqui 3 anos depois que o Rafael Tenório assumiu o CSA, e que ele disse que um dia poderia colocar o clube da gente na Série A, e muita gente na época riu. E hoje a gente realizou esse sonho. Foi uma caminhada muito bonita e continua sendo. Espero que continue sendo também na Série A, e a gente continue fazendo história, porque esse clube, cara, tem algo mágico. E uma coisa interessante é que todos os gols do acesso foram marcados por um camisa 7. O Cleiton marcou no Ituano. O último gol do acesso, né? Foi no agregado foi 3-1. O terceiro gol
do CSA, que foi 1-0 aqui em casa, foi marcado pelo Cleiton, camisa 7. Contra a Tombense, aqui em casa, o terceiro gol, que foi o gol do acesso, foi marcado pelo Edinho, camisa 7. E o gol contra o Juventude, os 3, né, gols, foi marcado pelo Neto Berola, camisa 7 também. Tem algumas mágicas no CSA que são difíceis de explicar. Bom, então a gente ouviu aí o relato do nosso amigo Gustavo, que é um bom resumo dessa caminhada do time, né? Mas agora a gente vai sair um pouco da mística aí, da camisa 7 e tudo mais, e focar um pouco nos números dessa trajetória. Em 2010, o CSA, como eu falei, naquela Copa do Brasil de 2009, o CSA estava lutando contra o rebaixamento no estadual e de fato ele acabou caindo. Em 2010, o CSA disputou a segunda divisão do estadual. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2012, 14 e 15, o CSA acabou ficando sem nenhuma divisão nacional, então só com o estadual no calendário, o que é muito ruim para esses times, porque você acaba tendo dificuldade de atrair jogadores, reforços e atrair patrocinadores, né? Porque pensa, se seu time não vai jogar numa competição nacional, muitos patrocinadores que têm aí interesse em expor a marca no mercado nacional não vão acabar assinando contigo. E nem os próprios jogadores. Você vai assinar um contrato de 1-2 anos para o jogador que vai ter um calendário de só 6 meses, então é muito difícil quando o time fica sem divisão nacional. O time voltou a ter divisão nacional em 2016, quando se classificou graças ao vice no Alagoano de 2016, então ficou pela colocação do estadual em 2016, o CSA volta para o Brasileirão, né, para o calendário nacional, e jogou a Série D de 2016. O CSA acabou ficando em segundo lugar nessa Série D de 2016, sendo que o principal jogador da campanha foi o Cleiton, né, o camisa 7, que foi o artilheiro do CSA no campeonato, marcou 8 gols, e inclusive ele marcou o gol da classificação, que foi contra o Ituano nas quartas de final. A Série D é um pouco diferente, você tem um sistema ali eliminatório e os times que passam das quartas de final e vão para a semifinal, né, os 4 times acabam subindo para a Série C. Bom, com essa colocação do CSA aí no Brasileirão da Série D de 2016, o CSA foi para o Brasileirão da Série C e acabou se sagrando campeão. Na primeira fase do torneio, o CSA ficou em segundo lugar do seu grupo, o Grupo A. Então, na Série C, os times são divididos em 2 grupos de 10, né, e os melhores classificados desse grupo vão para uma fase eliminatória. O CSA se classifica, né, como segundo colocado do Grupo A e foi para a fase eliminatória e no agregado ganhou da Tombense por 3-0, passou pelo São Bento aqui de Sorocaba nos pênaltis e ganhou a final por 2-1 do Fortaleza no agregado. Então, foi nessa campanha do Campeonato Brasileiro da Série C de 2017 que o CSA ganhou seu primeiro título nacional, né, que foi esse campeonato aí, e se credenciou para disputar a Série B no ano seguinte, no ano de 2018. Em 2018, o CSA, como todo mundo sabe, que é o motivo desse podcast, acabou em segundo lugar na Série B. O Fortaleza ficou na frente com 71 pontos, né, o Fortaleza aí do Rogério Ceni, mas o CSA fez 62 pontos, com um total de 17 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, o que é um aproveitamento aí de 54%, um bom aproveitamento, né? Essa campanha teve alguns jogadores icônicos aí, eu vou citar alguns: o Didira, o Yuri, que agora voltou para o Bahia, o Neto Berola e o Dauan, né? Sobre o acesso do CSA e toda essa trajetória, além dos números, aí, o que eu acho que eu posso comentar e a minha percepção é de que quando você tem uma direção que visa o trabalho a longo prazo, você vê no próprio relato do Gustavo um presidente que assume o clube sem divisão e já está falando em Série A. Então quando você tem essa direção que ela se alinha com o corpo técnico, que dá espaço, que está disposta a dar continuidade para o trabalho do treinador, no caso dos treinadores, né? Primeiro o Oliveira Canindé e depois o Marcelo Cabo, você acaba tendo essa sinergia, né? Então, assim, quando a diretoria visa a manutenção dos elencos, quando a diretoria alinha o seu trabalho com o corpo técnico, você acaba tendo um time vitorioso. É claro que você vai ter algumas peças que acabam saindo, como é o caso do próprio Cleiton, que eu citei, que ele saiu depois daquela campanha, mas o CSA
sempre tentou manter a base do time principal. Então, na minha opinião, quando você tem essa sinergia em que a direção abraça o projeto do treinador e a torcida abraça o time, é muito difícil de bater, é muito difícil de não alcançar o sucesso, sabe? É um tripé quase que infalível. É claro que o material humano, os jogadores, investimento, patrocinadores são essenciais, mas esse tripé aí, torcida, projeto do treinador alinhado com a direção, foi a base do sucesso do CSA e a dificuldade que a maioria dos clubes brasileiros tem, né? De você manter um treinador, você manter um elenco. A maioria dos elencos acabam sendo desmanchados aí no meio da temporada brasileira porque acaba batendo com o começo da temporada europeia. Então é muito difícil, né? Você manter o trabalho do treinador aqui no Brasil. Se você levar em conta que tem aquela coisa do... Se o treinador perder 2, 3, 4, 5 jogos, ele já é demitido, essa cultura do imediatismo no futebol brasileiro. Esse calendário que acaba não favorecendo, né? A gente vende as maiores estrelas pro futebol europeu no meio da temporada. Então, assim, é muito difícil fazer o que o CSA está fazendo e vamos ver, e eu espero que eles consigam fazer isso na Série A, né? Eles mantiveram o treinador Marcelo Cabo, então vamos ver aí. Enfim, mas depois de ler bastante sobre o time, conversar com os torcedores, dá pra sacar assim, que o sentimento geral é de que o 2019 do CSA vai estar cercado de expectativa, né? Oficialmente, a última Série A que o CSA disputou, oficialmente, foi no módulo amarelo do polêmico Campeonato Brasileiro de 87. Então, se você considerar aí essa última participação, são 32 anos longe da elite do futebol brasileiro. Então, por isso o time anda se reforçando e muito, né? Se você for parar pra ver, o CSA é o time que mais fez contratações dentre os clubes aí da Série A. Se eu não me engano, são 15 ou 16 contratações. Eu vou falar agora os contratados, né? A relação dos contratados. Bom, eu vou começar... Eu não vou falar dos contratados mais recentes ou mais antigos, eu vou falar aqui por posição. Mas você tem o goleiro João Carlos, que é uma contratação polêmica, inclusive. Ele era um destaque do CRB, do rival CRB. E ele acabou não renovando com o CRB e foi seduzido pela proposta do CSA, então fechou aí com o CSA. Um outro goleiro, o Fabrício, de 33 anos, que vem do Boa Esporte. Além disso, você tem os laterais. Inclusive, a lateral foi a posição em que o CSA mais se reforçou. Tem o Joase, lateral direito, que vem do Náutico. O Regis, lateral direito, que atuou pelo São Paulo, pelo Bahia. O Pedro Rosa, que é um lateral esquerdo, ex-Botafogo e recentemente atuava no Sertãozinho, aqui de São Paulo. O Gerson, que tem 26 anos e vem do futebol polonês. O Luciano Castan, que é irmão do Leandro Castan do Vasco. Esse Luciano Castan é um zagueiro que atuava no futebol do Catar. Os volantes, você vai ter o Jonathan, que veio do Náutico, ex-Náutico. O Amaral, que atuou no Flamengo de 2012 a 2014 e atuou no Boa Esporte na temporada passada. Tá vindo agora pro CSA. Um outro volante é o Mauro Silva, que vem do Bom Sucesso. E os meias, enfim, pelos meias é legal que você consegue ver esse perfil novo de contratação do Ceará, né? Você tem o Lucas Mota, que é uma promessa do Botafogo aí, que tá chegando no CSA. O Matheus Sávio, que vem por empréstimo do Flamengo, também uma promessa aí das categorias de base do Flamengo. E o Matheus Siqueira, que vem de empréstimo do Fluminense, que também é uma joia aí. 3 joias dos 3 clubes cariocas, então você vê esse perfil de contratação do Ceará, que é contratar jogadores jovens, né? O CSA tá apostando, assim como aconteceu com o Yuri, que estava emprestado pelo Bahia. Enfim, esses são os meias. E os atacantes são o Thiaguinho, que também, seguindo esse perfil aí, é um atacante que vem da base da Ponte Preta, né? Jogou poucos jogos pelo profissional da Ponte. O Iago, que é um atacante que vem do Kalmar, do futebol sueco. E por último o Lohan, que pelo que eu vi aqui e estudei, parece ser uma contratação muito promissora. Ele vem do Friburguense, ele tem 23 anos e disputou 25 jogos na temporada passada e acabou marcando 18 gols. Então é um atacante aí que promete. Vamos ver se ele vai vingar no CSA e na Série A. Mas a vida não é feita só de contratações, só de coisa boa. É claro que o CSA teve algumas baixas no elenco, e na minha opinião as mais significativas são a do Yuri, né, que voltou de empréstimo para o Bahia, está reintegrado com o elenco do Bahia, e o Neto Berola, aí, que já jogou no Atlético Mineiro, jogou no Santos, acho que jogou inclusive no próprio Bahia. Ele fechou com o América Mineiro, então não vai seguir no CSA para a temporada.
Mas é isso aí. Para acompanhar o CSA no mercado, eu faço um apelo aqui para que vocês sigam o Xadrez Azul e Branco, que é o portal aí do nosso amigo Gustavo. E, enfim, ele cobre o dia a dia do CSA, e você vai ter informações sobre contratações e todo o resto sobre o clube. Por fim, eu acho que tipo, o que fica é a minha torcida aí, porque eu acabei virando um simpatizante do time, né? Quando você começa a ler sobre o time e tudo mais, você acaba criando um carinho. É como se você, assim, na minha perspectiva, é como se eu tivesse começado uma carreira com um time no FIFA, sabe? E aí você passa a gostar do símbolo, do uniforme e tudo mais. Então, por fim, o que fica é a minha torcida para que o CSA consiga permanecer aí na Série A e que mesmo diante desses elencos milionários e tudo mais, consolide o seu projeto, consiga ficar. E eu gosto bastante dessa ideia de apostar em jogadores jovens. Eu espero que o São Paulo faça isso do Santos, né? Aliás, torcer para o Santos é isso, é sempre esperar muito dos jogadores jovens. Então, eu simpatizo aí com o projeto do CSA. E também gosto quando um clube dá permanência, dá continuidade pro trabalho do treinador, como eu falei. Então tô torcendo aí para que não aconteça o que aconteceu com a América, por exemplo, que é aquele caso do time ioiô que sobe, desce. Então é isso aí, fica a minha torcida pro CSA. Enfim, essa é a minha análise aí sobre o acesso, né? Depois do relato do nosso amigo Gustavo. E agora a gente vai para a última sessão do podcast, que é o 3 Dentro. Vamos aí então com o 3 Dentro, né? O quadro aí que faz alusão ao 3 Dentro, 3 Fora. Não sei nem se esse nome é o nome popular do jogo aí no Brasil inteiro, mas é aquele jogo que provavelmente você jogava no portão da casa da sua tia. Enfim. E aí são 3 indicações, né, como eu tinha dito, e a primeira bola dentro é uma indicação meio atrasada, na real. É um álbum de 2017, inclusive o artista já lançou um outro trabalho, mas eu ainda tô muito apegado a esse primeiro. Ainda não consegui superar, então tipo, eu tô ouvindo bastante, então eu acho que eu tenho que indicar aí pra todo mundo, que é o álbum Regina, do rapper Nil, de Jundiaí. Jundiaí, inclusive, a cidade do Paulista de Jundiaí, que foi campeão da Copa do Brasil de 2005, mas isso é um assunto que a gente vai tratar em próximas oportunidades, né? Enfim, o que eu tenho pra falar do álbum, assim, é que ele é bem diferente, na real. Pra quem gosta de hip hop, é totalmente diferente do que você tá esperando do álbum de hip hop. Ele é muito experimental. E eu acho que o lance principal, assim, é que você entra quando você vai ouvir o álbum pela primeira vez, você entra meio alheio à história e você sai do álbum como se você fosse um amigo próximo ou até membro da família do narrador ali, que é o MC, que é o rapper. Eu acho que muito disso se deve a uma técnica diferente que ele usa, que é de colocar os áudios de WhatsApp, diferentes áudios de WhatsApp, falando com a tia, falando com a mãe, falando com a irmã, falando com a sobrinha, no decorrer do álbum, tanto entre as músicas quanto no meio das músicas, e isso faz com que você acabe se envolvendo com a história e faz o álbum ficar cada vez mais intimista, assim. Então é uma técnica e um approach diferente para um álbum de rap. E, enfim, ouçam o Nil. Segundo ele, ouçam o Nil no Spotify, porque paga mais que o YouTube. Não sei se é verdade, deve ser. A segunda bola dentro é o livro Como o Futebol Explica o Mundo, do jornalista americano Franklin Foer. Ele viaja o mundo, né? Esse não é um livro tão novo, é um livro de 2004, mas eu acho que ele é bem interessante para começar no mundo dessa literatura aí de futebol. Ele é um jornalista americano que viaja o mundo através de histórias de clubes e de competições e de torcidas e tudo mais, histórias de futebol que possam explicar conjunturas geopolíticas, conflitos étnicos, conflitos religiosos locais. E, enfim, é muito bacana. Inclusive tem um capítulo sobre o futebol brasileiro, né? E que ele vem aqui no Brasil e analisa a relação dos clubes com os cartolas, tanto os cartolas como Eurico Miranda, esse tipo de cartola mais clássico aí, esse figurão do futebol brasileiro que administra os clubes, quanto os cartolas das federações. E como isso como isso tem um impacto negativo aí no futebol brasileiro. Enfim, e é um livro bom para começar a gostar de literatura sobre futebol. Assim que você lê um livro, você entra na vibe de querer ler um monte de livro. Então, isso aí achei que eu devia indicar. E a terceira bola dentro é talvez o mais próximo aí do tema do podcast.
é o documentário A Arrancada Final, Bastidores do Acesso à Série A, que foi publicado pela TV CSA, que é o canal oficial do clube no YouTube, né? Foi publicado aí no dia 31 de dezembro, no último dia de 2018, meio que como comemoração aí ao que aconteceu no ano e a expectativa aí da virada, porque 2019 o CSA tá na Série A, né? E basicamente é um vídeo longo do clube, né, sobre os bastidores do acesso. Então, o que você tem de diferente da cobertura da mídia é que você tem aquela proximidade, aquele vídeo do vestiário, aquele vídeo dos treinamentos, sem uma relação intermediada pelo jornalista, né? Então acho que vale a pena ver aí. Se esse podcast, se esse documentário não é complementar a esse podcast é complementar a esse documentário. Então acho que você tem que ver para conhecer mais a história do clube e os bastidores aí dessa campanha. Enfim, eu acho que ele segue numa linha muito popular que está acontecendo agora. É claro que ele é diferente, ele é um documentário só, tem 1 hora e pouco de documentário, mas vem seguindo aí. Se você abrir no Netflix, tem várias séries originais Netflix que tratam desse tipo de conteúdo. Você tem aquela série da Juventus, da Juve, né? Você vai ter a série do Boca, agora essa do Sunderland Till I Die, que é uma mais nova aí. Então é uma coisa que tá acontecendo bastante, esse tipo de conteúdo focado nos bastidores do clube. Enfim, é bem bacana, é bem da hora. Então é isso aí, acho que sobre indicação é isso. Vou pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, que é @bolademeiapod. Então sempre que tiver podcast novo, se tiver algum conteúdo novo, eu vou estar postando lá. E assina a gente aí na sua plataforma de podcast favorito. Não sei se você usa o Spotify, o próprio Anchor, que é onde eu tô fazendo aí esse podcast, no Apple Music, Apple Podcast, não sei como chama. Mas enfim, assina a gente aí. Novidades virão. Agradeço bastante quem tá ouvindo aí, quem ficou até agora e quem se interessou. Segue nós lá e é isso. Valeu, galera. Falou!